Boa noite, igreja, a graça e a paz. Boa noite para você que nos assiste pela internet, agora ou em qualquer outro momento. A minha oração é que Deus fale ao seu coração. Do que você tem medo? Queria que você estivesse pensando isso essa noite. Uns vão dizer, eu tenho medo de barata. Outros vão dizer, eu tenho medo de sapo, né? Temos medo de tantas coisas. O medo, queridos, em si, ele não é um problema. O medo é algo natural. E ele serve para preservar a nossa vida. Então, quando você vai atravessar uma rua, o que você faz? Você olha para os dois lados, você toma cuidado. Por quê? Porque você tem medo de ser atropelado e você procura preservar a sua vida. Você chega na beira de um precipício, o que você faz? Dá aquela espiadinha de longe para não cair, para preservar a sua vida. Mas hoje eu quero falar de um outro tipo de medo. É aquele medo que surgiu nas nossas vidas por causa das circunstâncias. Circunstâncias difíceis que você e eu passamos e deixaram marcas em nós. E a partir daquele momento nós começamos a caminhar debaixo desse medo. E esse medo, ele acaba nos paralisando. Ele impede que a gente se torne tudo aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Porque tudo que a gente vivenciou, queridos, na nossa vida, é uma forma onde Deus está modelando você para aquilo que Ele chamou você. Então, muitas pessoas falam, poxa, mas por que eu passei por isso na minha infância? Por que eu nasci nesse lar? Deus vem trabalhando em você, apesar do mundo que a gente vive, apesar dos pecados dos nossos pais, dos nossos próprios pecados, Ele vem lapidando você para te usar naquela forma que Ele está modelando você. Por quê? Aquele lugar que Ele vai usar você, ninguém pode substituir. E por isso Ele vem trabalhando em sua vida. O tema da mensagem de hoje é: quando o medo fala, a presença de Deus o cala. Nós vamos expor aqui Juízes 6, de 11 a 16. A minha versão é Almeida, revista atualizada. Vocês fiquem à vontade aí para acompanhar em outra versão, tá? Então, Juízes capítulo 6, do 11 ao 16. Eu vou fazer a leitura aqui do texto. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Fecha seus olhos, vamos orar. Paizinho, a tua palavra foi proferida e ela é viva, ela é eficaz, ela tem o poder de transformar nossas vidas. Então, Pai, fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos, daqueles que estão assistindo em casa, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, falando profundamente aos nossos corações e que essa noite saiamos daqui com resoluções para nossas vidas. Pai, quanto a mim, me esconde atrás da tua cruz, eu sou teu servo, e apesar de ser um vaso, Pai, defeituoso, um vaso de barro, mas o teu tesouro, Pai, a tua palavra está escondido dentro de mim, como está escondida também dentro dos meus irmãos. Então, Pai, que teu Espírito Santo esteja usando cada palavra. Me dá, Pai, discernimento e sabedoria, para que nós sejamos edificados e saiamos daqui com aquela força necessária para mais essa semana. Fica conosco, Pai, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Então, queridos, esse texto que a gente leu, o texto de Juízes, escrito mais ou menos no ano 1050, por aí antes de Cristo. Alguém lembra aí quem escreveu Juízes? No livro não aparece, né, o nome do autor, mas os estudiosos dizem aí que provavelmente foi Samuel que escreveu. O profeta Samuel escreveu ali no início da monarquia, no primeiro rei de Israel ali, Saul. Ele relatou os fatos então que já haviam acontecido. O interessante é que Israel, nessa época dos juízes, ele tinha vivenciado aí alguns séculos de paz. Então, anteriormente a Gideão, que é o juiz desse momento, nós tínhamos a Débora. E aí não é puxar sardinha para o lado das mulheres, né? Mas Débora promoveu 40 anos de paz para Israel. E agora nós temos um homem como juiz e são 7 anos de sofrimento já. Então, por que aconteceu isso? Lá no início ele diz, lá no capítulo 5, o povo de Deus desobedeceu mais uma vez e construiu ídolos e poste ídolos e se voltou para outros deuses. E aí, como consequência, veio toda a perseguição a Israel. Vocês lembram da série que nós pregamos aqui, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita? Alguns aqui acompanharam a série. Vocês lembram de Abraão? Quantas coisas erradas ele fez, né? Então Abraão casou com Sara, né? Não esperaram o filho da promessa, teve toda aquela consequência. E aí, quando Sara morre, o que Abraão faz? Ele casa com Quetura. E com essa mulher, ele teve 6 filhos, entre eles Midian. E foi desse filho que foi gerado os midianitas, que agora nós vamos falar essa noite. Esses midianitas, que são parentes do povo de Israel, agora eles invadem Israel todo ano para roubar mulheres, animais, trigo, cevada, e o povo todo ano sabe que vai ser invadido e vai ser saqueado. E aí o medo toma conta de Israel. E aí o que eles fazem? Começam a cavar túneis, cavernas, e eles começam a se esconder porque eles estavam dominados pelo medo. Às vezes estamos assim, né, meus irmãos? Dominados pelo medo, né? Das coisas que têm acontecido ao nosso redor, das coisas que a gente tem visto nos noticiários, e a gente fica paralisado pelo medo. E aí é nesse momento, né, que parece que Deus está ausente na história, chega esse texto de Juízes, onde um anjo vem e se apresenta a Gideão. Alguém sabe aí o que significa o nome Gideão? Alguém já pesquisou? O nome Gideão significa derrubador. E aí eu fiquei pensando, poxa, por que uma mãe colocaria esse nome num filho? Alguém aqui colocaria? Né? Ah, tive um filho, vou botar o nome dele aqui de derrubador. Só que na cultura dos israelenses, o nome dizia muito sobre o que a pessoa ia fazer. E aquele homem, separado por Deus, desde o ventre da sua mãe, começa a sua história ali, se torna o juiz, nesse momento, de Israel. Só que agora, o anjo vai encontrar esse homem aonde? Dentro de um lagar. Vamos ver o texto aqui? Vamos voltar para o texto? Juízes capítulo 6. Eu vou ler o 11 e o 12. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender desse texto, queridos, enquanto o medo me faz esconder, Deus me encontra. Enquanto o medo me faz esconder, Deus me encontra. Olha aí o texto, Juízes 6, 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, pai de Gideão, o Abiesrita. E Gideão, o derrubador, seu filho, filho de Joás, ele estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha só, vocês sabem o que é um lagar. Lagar é aquele lugar que a gente amassa as uvas, não é isso? E geralmente o lagar, ele fica num lugar escondido, ele fica num lugar coberto para preservar ali o vinho das impurezas, né? Quando você vai amassar as uvas, então tem que ser um lugar ali reservado. O que Gideão estava fazendo no lagar? O que o texto está falando aí? Estava malhando o trigo. E onde que malha o trigo? O trigo, gente, a gente malha ele num lugar alto.
onde venta bastante, onde é aberto. Por quê? Quando você joga os grãos para cima, o vento separa a palha. Quem é do interior aí sabe, né? Como é isso aí. Então, quem faz isso com arroz também, né? E, nesse momento, aquele homem estava malhando o trigo no lagar, num lugar totalmente inadequado. Por quê? Porque ele estava morrendo de medo. Ele queria preservar o alimento deles, se escondeu naquele lugar e ali ele estava preparando aquele trigo para o seu povo. E é naquele momento que o anjo aparece para ele. E do que o anjo chama ele, gente? Homem o quê? Medroso? Não, um homem valente. É interessante isso, né? Então, veja que Deus olha para a gente de uma forma diferente, como a gente mesmo se vê. Diferente de como os outros nos veem. E naquele momento, o anjo reafirma a identidade daquele homem que foi separado desde o ventre da sua mãe, o derrubador. Por que derrubador? Israel estava construindo ídolos na sua terra, para Baal. Nesses postes ídolos, eles faziam sacrifícios. Todas as coisas que Deus ensinou para eles a não fazer e que ele abominava, agora eles estavam fazendo. E a primeira coisa, quando Deus chamou Gideão, foi falar para ele: vai e derruba os ídolos. Derruba os postes ídolos, tira tudo isso de Israel. E aí ele, com medo, juntou lá algumas pessoas que ele tinha, foi de noite e derrubou os ídolos que estavam na propriedade dele, que o pai dele mesmo tinha construído. E por isso ele ficou conhecido como Jeru-Baal, né? Ou seja, que Baal contenda com ele, porque quando descobriram que Gideão fez isso durante a noite, derrubou os postes ídolos, né, acabou com a idolatria, eles quiseram matar Gideão. E aí o pai dele interviu, Joás interviu e falou assim: olha, gente, se Baal é Deus, deixa que Baal contenda com ele. E aí veio o nome Jerobaal, né? Que Baal contenda com ele. Então, por que derrubador? Ele começou derrubando os ídolos, tirando aquilo que desagradava o Senhor. Então, a primeira coisa, queridos, que nos faz nos escondermos é o medo. E aí a minha pergunta do início da palavra: do que você tem medo? Você tem medo de empreender? Quem é empreendedor, a minha esposa, né? Inclusive eu estou me sentindo muito só aqui, né? Porque quando a Nilce não está aqui, eu me sinto incompleto, né? Ela está sempre aqui interagindo comigo. Nilce está se recuperando de uma pneumonia e ela ainda não estava bem para vir hoje, né? Então já oramos por ela e, se Deus quiser, essa semana ela já estará aí conosco. Mas essa situação que Gideão vivenciava agora, aquele homem chamado por Deus, ele estava ali iniciando uma restauração espiritual. O medo entra nas nossas vidas porque nós nos afastamos de Deus, da presença dele. E aí, aquele homem se sentiu frágil. Por quê? Quem nos dá a força, queridos, essa força que nós temos interior, é a presença de Deus. E o povo já estava muito longe de Deus. E colheram a consequência dessa invasão dos midianitas. Repetindo aqui o texto: estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Você consegue ouvir hoje a voz do Senhor falando para você o contrário daquilo que as pessoas dizem para você? Talvez, como alguns de nós aqui, e eu também, você tenha nascido num lar onde você não ouviu palavras de afirmação. E é difícil você ter segurança quando desde pequeno você ouve: oh, você não vai ser nada, você não presta, você é burro, né? Você não tem competência, você faz tudo errado. E aí você vai desconstruindo a imagem de Cristo em você. E você vai se sentindo uma pessoa inferior às outras. Mas quando você tem um encontro com Deus, quando você tem a presença de Deus na sua vida, Ele olha para você e diz: homem valente, mulher valente. Ele muda a sua identidade. Ele te dá um outro nome. E ele enxerga em você aquilo que ninguém mais vê. Então, cada um de nós aqui, queridos, nessa forma que eu falei, que você está sendo lapidado, ele está construindo você para uma função, para uma missão que ele tem para você. Só que o inimigo todo dia está te dizendo: você não consegue,
você não é capaz. Às vezes, na igreja, a gente fala, fulano, vem fazer tal coisa. Aí, não, pastor, não posso, não dá, né? Mas não é porque ele não tem tempo, é porque ele tem medo. Por quê? Porque já foi julgado, já viveu experiências em outras comunidades que feriram seu coração. Nós trabalhamos com uma moça que ela ficou mais de 10 anos longe do louvor. E ela amava o louvor. E aí, no Celebrando a Restauração, né, ela foi sendo ministrada ali e a gente alcançou no coração dela o momento que ela foi ferida. Ela foi ferida no momento que ela estava ensaiando o louvor e alguém que tinha autoridade ali sobre ela disse uma palavra muito dolorosa para ela. E aquilo ali fechou o coração dela. E a partir dali, nunca mais ela quis participar do louvor. E ficou muitos anos fora. Mas naquele momento que ela pôde falar sobre aquilo, que ela recebeu a cura da presença do Senhor, ela retomou a caminhada. E hoje ela está louvando lá de novo, na Batista Memorial. Então, Deus quer restaurar essa área da sua vida que está machucada, pelo medo, pela vergonha, por coisas que te disseram e que não são verdades. A gente, queridos, precisa botar um filtro espiritual nos nossos ouvidos, e quando essas palavras vêm, você precisa ouvir: você é o filho amado, você é a filha amada, em quem o Senhor se alegra. Essa é a sua identidade em Cristo. Mas o inimigo sempre quer te dizer algo contrário. Para ilustrar isso que eu falei agora, vocês já ouviram falar de Michelangelo? É um escultor italiano, né? Ele não é só escultor, ele é arquiteto e um homem cheio de talentos. E diz que ele olhou para uma pedra de mármore e quando ele olhou para essa pedra, ele viu o anjo na pedra. E ele falou: eu vi o anjo no mármore e esculpi até libertá-lo. Então, se eu, Cláudio, outro qualquer olhar aqui, né, que a gente não tem essa habilidade, a gente vai enxergar a pedra, né? Mas ele enxergava o anjo. Ele: só vou tirar as rebarbas para tirar o anjo, que ele já está ali. E é assim, queridos, que Deus viu Gideão. Um homem fraco, um homem abatido, um homem com medo, e aí o anjo chega, olha para ele e vê o quê? Homem valente. E chama ele para o ministério. Deus está te chamando também, queridos. Há muita gente para ser alcançada, há muita coisa para fazer no reino, mas todo dia a gente ouve aquela voz: você não pode, você não consegue, você não é capaz. Mas hoje você pode decidir deixar de se esconder, porque você é um homem valente, uma mulher valente, e Deus quer usar sim a sua vida. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. O medo causado pelas experiências dolorosas tem feito você se esconder daquele chamado de Deus que arde em seu coração? Talvez, quando você chegou aqui hoje à noite, você tenha visto uma necessidade aqui na igreja. Acontece isso, né? Às vezes a gente vai visitar uma igreja ou participa de uma igreja e a gente vê: poxa, lá não tem isso. Por exemplo, né, eu lembro de uma pessoa que chegou na nossa igreja quando a gente pastoreava lá em Natal e falou: pastor, aqui não tem nada para idosos. Poxa, precisa ter alguma coisa para os idosos. Eu falei: é verdade, meu irmão. Então, se Deus falou isso no seu coração, é você que Ele está chamando. Vamos começar esse ministério então, você topa? E ele começou. E esse ministério foi chamado, um nome bem legal: Generosidade. E aí começaram a fazer passeio com os idosos, encontro com os idosos, e foi uma bênção lá para a igreja. Por quê? Porque aquilo ardia no coração daquela pessoa. O que arde no seu coração? Qual é a necessidade que você olha para a sua volta e você vê na igreja? É para isso que Deus está te chamando. Às vezes é com as crianças, às vezes é no louvor, às vezes é na logística. Nós pregamos aí o sermão anterior falando sobre isso, sobre aquelas pessoas que estão nos bastidores. A porção deles é igual àqueles que estão debaixo aí dos holofotes, né? Porque a obra de Deus é feita por todos e não por quem está na frente. Para alguém estar aqui na frente, existe um monte de gente trabalhando aí que a gente não está vendo, mas Deus está chamando você hoje para retomar aquela caminhada que você falou: não, agora eu não consigo mais. Fui ferido, fui machucado, não vou mais. Mas isso não é a palavra de Deus falando com você. Isso é o inimigo querendo te paralisar com medo, porque você tem um potencial tremendo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para um propósito.
propósito e identidade. É isso que o diabo tenta desconstruir na nossa vida. Desde criança, ele tenta tirar o nosso propósito e a nossa identidade. Quando você vai conversar com pessoas que têm ideação suicida, a primeira coisa que vocês percebem é que ela perdeu a identidade e perdeu o propósito. E Deus quer reconstruir isso nas nossas vidas. Amém? O segundo ponto da mensagem é: enquanto o medo me paralisa, Deus me envia. Olha o texto aí. Juízes 6, 13 e 14. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então, queridos, às vezes estamos paralisados porque nós não percebemos a presença de Deus. Talvez a presença de Deus, como para Gideão, seja algo distante. Ah, meu pai me contou. Vocês já ouviram a experiência dos seus pais? Axel, as experiências da sua mãe, que está hoje contigo aí. Seja bem-vinda, viu? Ah, ela teve experiências com Cristo inusitadas, esplêndidas. E aí a Axel não pode viver agora nas experiências da sua mãe, nas lembranças. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Será que Deus, queridos, não faz mais nada? Deus não faz mais nada quando a gente se distancia da presença dele. Porque Israel havia se distanciado. Israel estava fazendo tudo aquilo que Deus falou para eles não fazerem. E por isso não acontecia mais nada. E Gideão fica nesse saudosismo. Ah, nos contaram, saímos do Egito, o Mar Vermelho foi aberto, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, o maná, mas hoje eu não vejo mais nada. A minha fé parece que não tem sentido. Às vezes, querido, a gente vive assim, parece que a nossa fé não tem sentido, mas isso é proporcional à sua proximidade ou à sua distância de Deus. E o mundão hoje, né, com tanta coisa que ele nos oferece, o que ele faz? Ele nos distancia de Deus. Você passa 1 hora, 2 horas no celular, mas você não consegue ficar 15 minutos lendo a Bíblia. Dá sono, dá cansaço, não é assim? É assim, queridos, é difícil para mim, é difícil para vocês também. Na mentoria que eu estou fazendo, né, dos pastores, um exercício que passaram para a gente e eu não consegui fazer ainda. Vai chegar o próximo encontro e eu ainda não fiz. É passar um dia sozinho com Deus. Que dificuldade. Eu fiquei pensando, cara, para onde que eu vou? Vou lá para a igreja. Vou ficar sozinho lá na igreja. Mas não vou aguentar, ficar de manhã até de noite, não vou aguentar. Então é muito difícil passar um dia a sós com Deus, lendo a palavra, orando, meditando, mas eu vou ter que fazer isso, porque vou ter que prestar contas daqui a pouco, né? Mas eu vi a dificuldade que a gente tem de fazer isso. Mas não temos dificuldade de assistir uma série, né? E ela vai emendando os capítulos, e aí você vai embora quando você vê é 2 horas da manhã, e no outro dia você vai trabalhar cedo. Bíblia, nem pensar. E assim, queridos, a gente vai se distanciando de Deus. E a gente não consegue perceber a ação de Deus na nossa volta. Então, enquanto o medo me paralisa você, Deus nos envia. E o texto é esse. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? A gente fica perguntando para Deus: por que, Deus, está acontecendo isso? A gente não percebe, queridos, que a gente está fazendo tudo errado. E a gente fica falando para Deus: por quê? Né? Poxa, a gente não consegue fazer uma reflexão, né? Uma autorreflexão de ver, eu estou fazendo tudo errado e eu espero que Deus continue me abençoando. E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Olha a conclusão que ele chegou. O Senhor estava do lado de Gideão, o Senhor vinha preparando Gideão desde o ventre da mãe dele, quando ela botou o nome dele Derrubador, né? Era um símbolo do que ele faria no reino, mas ele chega a essa conclusão.
o Senhor nos desamparou e nos entregou. Ó, foi o Senhor que nos entregou nas mãos dos midianitas. Não tem nada a ver com a gente não fez nada de errado. Então, se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Eu destaquei esse vai nessa tua força, porque vai nessa tua força é como se Deus falando: agora que você percebeu que eu estou aqui, vai. Você falou que eu estava ausente. Você falou que eu não estava aqui. Mas agora que você entendeu que eu estou aqui, vai nessa força, porque eu estou aqui. Porque não é na sua força nem na minha força. Nós fazemos as coisas, queridos, na força do Senhor. É no nome dele que nós vamos. Né? Nós não temos nada. Né? Nós não temos força nenhuma. A força é do Senhor. Mas para que essa força entre em ação, né, que no grego é o dínamos, né, que gerou aí a dinamite, a explosão, power, força, né? A gente precisa estar coladinho com Deus. E essa força nos enche. Nos enche, queridos, para fazer o nosso lar mudar, para fazer o nosso casamento mudar, a nossa paternidade mudar. Meu filho está ali, ajudando, né? E eu me orgulho muito de ter o Maurício aqui, me ajudando, né? No reino. Por quê? Marcelo está ali também, meu filho mais novo. Por quê? Muitos pais, queridos, principalmente pastores, não têm mais relacionamento com os filhos. Por quê? Caminhando dentro de casa, vendo o pai falar uma coisa na igreja e vivendo outra em casa, eles se distanciam do evangelho, se distanciam de Deus, se distanciam de tudo. Mas glória a Deus, apesar de mim, eles estão aqui, servindo o Senhor, porque a semente do evangelho brotou no coração deles. Mas, por muito tempo, o medo tomou conta da nossa família, a ira e tantas outras coisas. Mas quando eu e Nilson nos aproximamos de Deus, buscamos a presença de Deus, Ele restaurou a minha vida, restaurou o nosso relacionamento e estamos aqui hoje. Amém? Tudo tem a ver com a presença de Deus e como nós buscamos essa presença. Então ele diz para ele: vai nessa tua força. Eu estou aqui, eu estou presente. Vai nessa força. E livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Para que Deus te enviou? Você já percebeu o que ele está te chamando? Aí você fala: não consigo, pastor, não sei. O que arde no seu coração? O que arde no seu coração, Cláudio? É quando você passa aqui na rua e você vê um mendigo e você fala: poxa, a gente não está fazendo nada. Por que a gente não dá comida para esse povo? Ah, os idosos. Ah, as crianças. Ah, a estrutura da igreja, a gente precisa melhorar. O que arde no seu coração? É para isso que Deus está te chamando. E Ele vai te capacitando, vai te dando habilidades. Mas às vezes a gente está tão distante dele que a gente só consegue ficar paralisado, pensando: poxa, eu gostaria tanto de fazer isso, mas eu não posso. Meu pai falou que eu não tenho capacidade. Meu pai falou que eu era burro. E aí você não vai para frente. Mas hoje você pode quebrar isso, em nome de Jesus. E pode ir nessa tua força. O apóstolo Paulo fala uma coisa que eu acho bem interessante. Caminha na luz que você tem. Tem gente, queridos, tem crente, eu conheço, que está esperando virar um teólogo. Está aí pesquisando na internet, estudando, e o sexo dos anjos, quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha, e aquele negócio todo, para começar a fazer alguma coisa. Não precisa, não precisa. O evangelho é simples. Vai na tua força, vai nessa força, vai na luz que você tem. Se você aprendeu A, ensina A. Se você aprendeu B, ensina B. Você vai ali, conforme você vai aprendendo, você vai compartilhando com as pessoas. Por quê? Senão a vida passa e você não faz nada. E eu, que tenho o costume de visitar pessoas nos hospitais, eu vejo quantas pessoas estão ali amargurados, dizendo: cara, minha vida passou, eu estou aqui e eu não fiz nada. Não fiz nada. Enquanto outros estão ali felizes da vida, falando: poxa, estou deixando um legado. Eu dediquei minha vida a ajudar pessoas, a curar pessoas, a dedicar a minha vida para a família, e elas têm coisas para contar. E você, tem algo para deixar? Eu tenho algo para deixar? Ou a gente só está vendo nossa vida passar, achando sempre que é o outro que pode fazer, e a gente não pode fazer nada? Você pode fazer muito, queridos. Nós aqui, esse pequeno grupo, nós podemos mudar esse país. Todo o avivamento começou com poucas pessoas, não começou com muitas pessoas. Algumas pessoas que sentiram a presença de Deus, botaram seus joelhos no chão e começaram a orar.
orar, orar, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele lugar, e por meio daquelas vidas, isso aconteceu na Europa, as cidades foram mudadas, bares fechados, prostíbulos, enfim. Por quê? Por causa do avivamento, por causa da presença de Deus. Você pode fazer muita coisa, eu posso fazer também. Só basta eu ir nessa força que eu tenho. Você tem algo dentro de você que só você pode fazer. Deus colocou esse perfil para essa situação, mas você muitas vezes tem deixado passar e desperdiçando as oportunidades. Mas hoje Deus está falando contigo, como falou comigo. Vai nessa tua força. Amém? Deixa eu ilustrar aí. Vocês já ouviram falar de Amy Carmichael? Ela é uma irlandesa, tá? Essa mulher sempre foi uma menina muito doente, né? E ela tinha um chamado no coração dela. Esse chamado era para ir para a Índia. E ela foi em várias missões se oferecer para ir. E as missões diziam: ó, você não pode, você é uma pessoa doente, você tem muita dificuldade. Até que finalmente, já com 27 ou 37 anos, ela conseguiu então ir para a Índia. E qual era o chamado dela? Ela ficou sabendo, queridos, que nos templos hindus, as meninas de 7, 8, 9 anos eram prostituídas em nome da religião. Então, eles compravam, né, essas meninas das suas famílias, famílias muito pobres, vendiam suas filhas, elas eram levadas para os templos para se prostituírem. E isso impactou o coração dela. Ela falou: não, eu não posso deixar isso acontecer. Ah, mas você é fraca, mas você é doente. Não, como assim? Você vai morrer. Você não vai aguentar aquele clima da Índia. A comida, nem pensar, você vai comer escorpião, gafanhoto, né? E botaram um monte de empecilhos na frente dela. Mas ela foi. E essa mulher resgatou centenas de milhares de meninas. Ela criou essa Donavu, né? Uma escola. Esse nome de baixo aí, Fellowship, é comunhão, amizade. É o nome dessa casa aí, Donavu Fellowship. E ali ela começou a comprar as meninas e começou a restaurar a vida delas, dando ensino, dando uma profissão, mudando a vida de centenas de pessoas. Nesse trabalho, queridos, numa dessas andanças dela, lá pelo interior da Índia, ela caiu num buraco. E ela quebrou a bacia e também fraturou parte da coluna. E isso fez com que ela ficasse numa cama, nesse centro aí. E dali, ela comandava os demais missionários. Ela dava aulas, dava instruções, e ela continuou gerenciando por 55 anos. Quantas pessoas, quantas meninas ela salvou a vida? Ela mudou a história. Ela não se escondeu. Ela não ficou paralisada por aquilo que disseram para ela. Você é fraca, você não consegue. Ela falou: não, a presença de Deus pode fazer que, por meio da minha vida, o propósito pelo qual Deus me chamou seja cumprido. Você não é fraco, meu irmão, você não é fraca. Né? Deus tem um propósito para a sua vida e você pode cumprir ele. A gente pode revolucionar esse Guará 2, querido, se a gente quiser, com a pregação do Evangelho. Aqui mesmo, na nossa vizinhança, se você começar a bater nas portas e conversar com as pessoas, vocês vão ver as mazelas que essas famílias aqui estão vivendo. São lares sendo desfeitos por causa do divórcio, são crianças que estão sofrendo abusos, são situações terríveis de drogadição, de tantas coisas, violência doméstica, e a presença de Deus, por meio da minha vida e da sua vida, pode mudar essa realidade. Mas para isso, a gente tem que sair dessa paralisia, de achar que a vida é só isso aqui. Essas 4 paredes, cumprir nosso quadrinho no domingo, cumprir nosso quadrinho na quarta-feira, e está tudo bem. Dinheiro no bolso, carro aqui na porta, e acabou. Só que um dia, nós vamos comparecer diante de Deus, e Ele vai dizer para mim e para você: mostra as suas mãos. Essa peça que nós vamos fazer, né? O pessoal já está ensaiando aí, ela vai falar sobre isso. Um dia nós prestaremos conta do que a gente fez com a nossa vida. E às vezes, querido, a gente só viveu a vida para nós mesmos, para o trabalho. Né? O trabalho era o meu Deus. Tudo é o trabalho. Me dedico 100% ao trabalho. Perco família, perco tudo. Mas o trabalho tem prioridade na minha vida. Outros elegem a própria família como prioridade e esquecem a Deus.
Tudo gira em torno da família. Aí depois um cônjuge falece, os filhos vão embora, a vida da pessoa perde o sentido. O sentido da nossa vida é Cristo. Você pode repetir isso? O sentido da minha vida é Cristo. É tudo sobre Cristo, é tudo sobre Jesus. O resto, queridos, é acessórios. O Senhor vai acrescentando, sem dores, né? Não adianta a gente ficar correndo atrás de coisas e de riqueza, ainda que a gente tenha que trabalhar, temos que estudar, temos mesmo, correr atrás, mas é Deus quem acrescenta e não causa dores. Quando você se coloca no centro da vontade dele, tudo aquilo que você estava correndo atrás vai chegar naturalmente para você. Eu e Nilson, nós temos essa experiência. Até o ano 2000, a gente viveu correndo atrás das coisas. A gente queria ganhar mais dinheiro, a gente queria estudar mais, a gente queria fazer mais cursos e parecia que as coisas fugiam da gente. Aí Deus permitiu uma crise no casamento, né? E naquele momento, meu mundo desabou, porque eu tinha apostado tudo no casamento. Falei, agora eu vou ser feliz. Agora que eu casar, eu vou ser feliz. E a felicidade não veio. E aí, quando a Nilce falou, olha, eu não te amo mais, eu vou me embora, eu não quero mais, tudo que eu me segurava sumiu. E naquele momento eu fui buscar ajuda. E aí, naquele momento, nós fomos nos aproximar de Deus. E quando nos aproximamos de Deus, Ele começou a usar a nossa vida na vida de outras pessoas. Então, enquanto Ele restaurava o meu casamento, muito devagar, um dia de cada vez, a gente compartilhava com outras pessoas. E Deus começou a enviar pessoas lá em casa, bater palma. Às vezes o marido me procurava no trabalho, a esposa procurava a Nilce em casa para falar, olha, meu casamento está ruindo, me ajuda. Mal sabiam eles que o meu também estava. Mas enquanto a gente restaurava o nosso, Deus usou a nossa vida para restaurar outros casamentos também. Por quê? Porque a sua dor é o seu ministério. Aquilo que dói em você, Deus entra, a presença dele cura, restaura, para que você seja usado como ferramenta na vida de uma pessoa. E nada, queridos, é mais impactante do que quando uma pessoa chegar para você e falar: olha, eu sou um adicto, eu estou usando drogas, não tem mais esperança para mim. Eu já roubei da minha família, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E caso você tenha vivenciado isso, dizer para aquela pessoa: eu também usei drogas, usei cocaína e eu fui liberto pelo poder de Cristo. Você pode ser liberto também. Pode ter certeza que essa pessoa vai parar para te ouvir. Por quê? Porque a sua dor é o seu ministério. Então Deus permite, queridos, que a gente passe por determinadas situações, porque lá na frente, se a gente se colocar na presença dele, ele vai nos usar para restaurar vidas, porque o testemunho, ele fala mais alto do que qualquer pregação, do que qualquer teoria. Quando você compartilha a sua experiência pessoal, a pessoa, poxa, você conseguiu? Ah, então eu também posso conseguir. E assim Deus vai nos usando. Amém? E M disse o seguinte: tudo que me sobra, e aparentemente não era nada, não tinha saúde, não tinha dinheiro, não tinha nada. Tudo que me sobra, Deus usará para o seu propósito. Será que a gente pode dizer isso essa noite? Talvez, queridos, a gente tenha tanto, né? E a gente não esteja fazendo nada. Mas essa mulher que aparentemente não tinha nada, dedicou 55 anos da sua vida salvando vidas, salvando meninas da prostituição. Então, eu posso fazer alguma coisa, você pode fazer também. Amém? E vamos para o último ponto. Enquanto o medo me enfraquece, Deus me fortalece. Veja aí Juízes 6, 15, 16. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ei, já que eu estou aqui, já me viu? A minha presença está aqui. Você falou que eu tinha abandonado, eu estou aqui. Então, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, os midianitas nunca foram o problema. O problema é você. O problema é o seu distanciamento de mim. Agora que eu estou contigo, você vai nessa força e você vai vencer os midianitas sem perceber e você já vai ter vencido. E é assim, queridos, estamos sentindo fracos, abatidos,
impotentes diante de tudo que a gente tem visto à nossa volta, mas o Senhor está presente, Ele não está ausente. Às vezes, as nossas atitudes têm nos afastado dele e a gente não tem conseguido perceber a presença dele, mas ele está como esse anjo aqui, te olhando, vendo em você o potencial que nem você vê e dizendo: vai nessa tua força, eu estou aqui sim. É você que não está me vendo, porque você se distanciou de mim. Mas volta para perto, vem estar comigo. E aí você vai ter a força que só eu posso dar na sua vida. Eu peguei mais uma ilustração para a gente encerrar. Vocês já devem ouvido falar de John Patton. Esse homem aí, ele é um escocês. É um missionário presbiteriano e ele tinha um chamado para uma tribo no Oceano Pacífico, lá na Oceania, e era uma tribo de canibais. E quando ele sentiu esse chamado, ele foi desaconselhado, claro, né? Minha irmã presbiteriana aí, ó, era um presbiteriano, viu? Um homem de Deus. E aí ele foi chamado e as pessoas falaram para ele: cara, você é doido. Você vai sair da Escócia para ir para um arquipélago, era um monte de ilhas, cheio de canibais. O que você vai fazer lá? Você vai morrer, cara. Você vai chegar lá e eles vão te devorar. Mas ardia no coração dele. E ele falou: eu tenho que ir. Eu estou sentindo esse chamado. Eu preciso pregar o evangelho para essas pessoas. E ele foi. E ele estava lá com a esposa dele, e isso aí está escrito na biografia dele. Ele estava lá com a esposa dele naquela casa de madeira, no meio da floresta, e numa noite ele percebeu que muitos índios cercaram a casa dele, canibais. E ele, sem saber o que fazer, bom, agora a gente vai morrer mesmo. Mas ele já tinha dito antes, assim, ó, tanto faz para mim morrer sendo comido pelos vermes, quanto ser comido pelos canibais. Porque no dia da ressurreição, eu vou ressurgir do mesmo, né? Ressuscitar do mesmo jeito, né? E vou estar com o meu Senhor. Então, para mim, tanto faz, contanto que eu sirva o meu chamado. E esse homem foi. E aí essa história conta que esses canibais estavam em volta da casa dele, ele foi com a esposa para um cômodo, se ajoelharam e começaram a orar. E passaram a noite orando. E não houve invasão na casa. E chegou no dia seguinte, os índios tinham ido embora, e ele, sem entender, aquilo passou. Anos depois, o chefe dessa tribo se converteu e eles se reencontraram. E ele falou: olha, você é dessa tribo, vocês lembram que vocês cercaram minha casa uma certa noite? Ele: lembro muito bem. E por que vocês não foram lá e nos mataram? Por que vocês não atacaram a nossa casa? Porque tinha um exército em volta da sua casa. Tinham homens de branco armados em volta da sua casa e a gente não pôde chegar, a gente teve que ir embora. E ali ele percebe que a presença do Senhor estava ali, em volta da casa dele. A presença do Senhor, querido, está à sua volta, à volta da sua casa. Nós, às vezes, que afastamos a presença do Senhor com as nossas atitudes, com a nossa falta de interesse pelo Evangelho, de buscar um relacionamento íntimo com Jesus, nos tornamos religiosos, fazedores de coisas, quadrinhos. Faça isso, faça aquilo, vai na igreja tal dia, e a gente já perdeu aquele primeiro amor de olhar para um perdido, alguém que passa aqui na rua arrastando um cobertor velho aí, e falar: cara, Deus quer salvar essa pessoa tem valor, ela tem importância, Jesus morreu por ela também, mas eu já estou com a minha barriga cheia, já estou com o meu carro, com a minha casa, isso é problema dela, né? Pensamos assim, temos nos afastado do Senhor, mas o Senhor tem nos chamado para perto dele de novo, e como Gideão, ele quer nos enviar para fazer a obra dele. E quantas pessoas você pode levar para Jesus? A minha oração, né, eu tenho falado, eu sempre oro todo ano: Senhor, me permita que pelo menos num ano eu leve uma pessoa para Jesus. E nós já falamos sobre isso aqui, quando a mãe de Billy Graham evangelizou o filho na mesa de casa, e ela incutiu ali a palavra de Deus no coração dele, e aquele homem, por meio da palavra, da pregação da palavra, salvou milhões de pessoas. A mãe dele nunca pensou que a salvação de Billy e o conhecimento de Cristo faria esse evangelismo exponencial.
E sabe onde que os galardões estão, queridos? Também na coroa da mãe dele. Então talvez você pense, mas eu só salvei uma pessoa. Mas talvez você tenha salvado Billy Graham. E a sua coroa, quando você chegar lá naquele dia, diante do trono branco, vai ter tantos galardões que você fala, mas como assim? Eu só salvei uma pessoa, eu só preguei para uma pessoa. Sim, mas você salvou a pessoa certa, porque ela pregou o evangelho no mundo todo. Mas a gente não tem força para pregar para uma pessoa às vezes. Entra ano e sai ano, você não pode dizer, eu fui usado por Deus para salvar a vida daquela pessoa, para anunciar o evangelho para aquele meu amigo que está todo dia comigo ali. Mas hoje, queridos, a gente tem essa oportunidade de abandonar o medo que fala alto nas nossas vidas e sentir a presença de Deus que cala esse medo e nos faz ir em frente. Então, o convite essa noite é para isso, para que você saia dessa paralisia espiritual e você se posicione diante de Cristo, que eu me posicione diante de Cristo para saber que há uma obra para nós fazermos. Há muita gente nesse lugar para ser salvo. Amém? Por fim, queridos, eu queria ler isso que eu escrevi, que é uma reflexão dessa mensagem, né? Para que você saia com isso fervilhando aí na sua cabeça. Gideão entrou nessa história escondido em um lagar, mas saiu dela conduzindo Israel à vitória. O que mudou? Não foi o cenário, não foi o inimigo, foi a forma como ele passou a enxergar Deus. Antes ele enxergava Deus ausente, agora ele enxerga Deus presente do lado dele. Talvez você tenha chegado hoje escondido pelo medo. Medo do futuro, medo de recomeçar, medo de servir, medo de fracassar. Mas o mesmo Deus que encontrou Gideão continua passando pelos lagares da vida, chamando pessoas comuns como eu e você para viverem propósitos extraordinários. Ele não está procurando os mais fortes, está procurando os que estão dispostos a confiar na sua presença. Gostaria que você fechasse seus olhos e estivesse refletindo, né, nessa palavra. E se você quiser, né, se você sentir a direção do Espírito Santo, faça essa oração comigo, tá bom? Pai, hoje eu ouvi a Tua palavra. Hoje eu entendi, Senhor Deus, que em algumas áreas da minha vida eu estou praticamente paralisado. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um chamado para mim. E eu sei que esse chamado está escondido, está guardado, e eu não tenho feito aquilo para o qual o Senhor me preparou. Mas hoje, Senhor Deus, eu quero deixar o medo. Eu quero vivenciar a Tua presença na minha vida. Eu quero que por meio dessa Tua presença, Senhor Deus, eu comece mudando o meu relacionamento dentro do meu lar, com meu cônjuge, com meus filhos, com os meus parentes, com os meus amigos. E eu quero começar uma nova história, Pai, a partir dessa noite. Eu quero me posicionar diante do Senhor. Pai, eu não quero mais ser dominado pelo medo. Eu quero, Senhor Deus, ir nessa força. E essa força é a Tua presença na minha vida. E eu quero hoje, Paizinho, buscar a Tua presença, lendo a Tua palavra, orando, falando contigo, Pai, e ouvindo aquilo que o Senhor tem para mim. Fica comigo, Pai, nessa noite. E aqueles medos do meu passado, aquelas feridas tão profundas, cura elas, Pai, em nome de Jesus. Que eu consiga, Pai, perdoar essa pessoa da minha vida, essa pessoa que me feriu profundamente, um pai, uma mãe, um tio, um primo, um chefe. Eu perdoo essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. E eu não vou deixar mais o medo me paralisar. E eu quero seguir em frente. Porque o Senhor é amor. E o amor lança fora o medo. E eu recebo hoje, Pai, o Teu amor. O amor que cura. O amor que transforma. E cheio da Tua presença nesta noite, Pai, eu quero sair daqui e começar uma nova caminhada contigo. Pai, eu não tenho forças para fazer isso sozinho, mas eu te peço que o Senhor faça isso na minha vida, em nome de Jesus. E eu me abro para isso, Pai, eu me coloco na Tua presença e te peço, faz essa obra em mim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar
nesse culto ao Senhor. Vamos celebrar a ceia